Meu nome é Edgar, eu tenho 33 anos e vou em 12 dias estou me formando na Faculdade de Medicina da USP. Então, eu nasci aqui em São Paulo, aí com 3 anos de idade. Eu já fui para Ribeirão Preto e a gente saiu da capital, foi para o interior. Ribeirão Preto, depois Valinhos, morei em algumas cidades do interior. E isso foi uma questão interessante, assim, porque eu deixei de ser, entre os primos, entre os familiares, aquela pessoa que estava também na capital, né? E comecei a ser aquela figura que estava no interior, entendeu? Os primos do interior, vamos pro interior, então, como se o interior fosse um ponto só e não fosse super diverso, assim, né? Como se só existisse a capital, São Paulo, e aí o resto é interior. Então, eu comecei a fazer parte desse resto aí. E devagarzinho a família vai embutindo uma ideia de que a gente talvez fosse menos especial, em algum sentido. Esse foi também um dos móveis, assim, um dos combustíveis que me fez querer também responder a isso, entendeu? Na vida, assim, não querer ser segundo plano nunca, não querer ser com aquela ideia de derrotismo nunca, né? Só porque não estava mais no centro do palco, assim, digamos assim, né? E depois teve a ideia do Kung Fu, começamos a treinar Kung Fu já com 10, 11 anos de idade. E as ideias de perseverança, de paciência para conquistar os objetivos, né? Naquela energia de campeonato em que a gente se envolvia, superando sempre os nossos limites e tal, tudo isso foi construindo um comportamento de bastante vontade de vitória, pelo menos, né? Aprendendo a perder, aprendendo a tropeçar, mas também aprendendo a levantar para continuar em busca dos nossos objetivos, né? Então a infância foi mais ou menos nesse contexto, assim. Primeiro que é muito difícil a gente olhar pra gente, né, e ter a humildade suficiente de se reconhecer mesmo campeão. De olhar para as nossas vitórias e falar, ó, essa é uma vitória, eu preciso valorizar ela. Eu, mais do que ninguém, preciso valorizar essa vitória, né? Então, eu acho assim, no contexto do nosso mundo, da vida da gente, a gente precisa sempre de dinheiro para fazer as coisas, né? É uma das coisas que a gente precisa ter. E isso foi uma coisa que, ao longo da minha vida, eu não tinha fartura e muitas vezes faltava pro básico. Faltava por essencial. Tanto no Kung Fu, muitas vezes a gente ajudava na academia, o professor acabou não cobrando as mensalidades por algum tempo e tal. Então, assim, enfrentar o mundo com restrição de dinheiro já é uma das vitórias que eu reconheço. Ter estudado a vida toda em escola pública para depois tentar galgar uma posição nas grandes universidades, como foi o que aconteceu mais tarde, também é uma vitória. As conquistas do Kung Fu, né, dos campeonatos, campeonato brasileiro, campeonato internacional, né, dos Estados Unidos, Argentina, são conquistas que eu tenho que olhar para isso e falar, poxa, é uma superação, né, uma coisa importante, uma coisa legal. Na medida em que você vai vivendo, ganhando experiência, ganhando lucidez na vida, deixando as coisas também acontecerem, aí acho que você vai se tornando capaz de traçar algumas metas. E aí sim a importância fundamental, entendeu? De saber nessas metas aonde você quer chegar, para você conseguir estar inteiro nesse projeto, nesses pequenos projetos, entendeu? A gente precisa estar inteiro dentro de um projeto. Vamos supor, eu quero ser ator, vamos supor. Mas fica aquela coisa sonhadora de ser ator, você fica muito lá naquelas ideias aéreas e não traz pra terra. Né? Não traz pra terra, fica sonhando, fica fazendo coisas difusas, você não fecha no foco. Né? Então, assim, alguns lugares onde a gente quer chegar, a gente precisa ter claro. Mas também deixar que a vida também vai nos mostrando, assim, né? Com ganho de consciência, de lucidez acerca de si mesmo. Né? Assim, o autoconhecimento nesse processo é fundamental. Você se permitir se conhecer para conseguir saber o que você quer de fato, definir metas, definir projetos, pequenos projetos, quem não faz o pequeno não faz o grande, né? E conseguir estar inteiro na busca desses projetos. Não dá para falar eu quero e deixar no campo de uma gavetinha do eu quero, sabe? A gente tem que emplacar os nossos projetos, né? E ir para cima, e muitas vezes vai demandar esforço. E aí que tá o grande ponto, né? As restrições das pessoas, as reservas e tal, né? O troféu que você ganha, a satisfação de ter chegado onde você chegou. Por isso, nisso o esporte ajuda muito, né? Aliás, o esporte é uma grande válvula de escape para mim também. Quando eu tô correndo uma trajetória, por exemplo, eu me propus a correr aqueles 5 km ali, em determinada intensidade. Quando eu tô chegando no final daqueles quilômetros, já com um desejo, uma vontade enorme de parar, de descansar, de tomar aquele copo d'água, entendeu? E não me permitir
permite fazer isso até que chegue o fim daquilo, né? Aquilo é um sacrifício muito grande. É super fundamental e não pode deixar de existir se você quer emplacar grandes projetos, alcançar grandes sonhos, né? E para mim, eu considero a trajetória da faculdade de 6 anos na medicina como uma grande corrida mesmo, que eu estava muito cansado em alguns momentos, né? Querendo válvulas de escape, querendo algum tipo de conforto, né? Mas o sacrifício foi assim imperioso, né? Não teve como fugir de determinado sacrifício para conseguir. E hoje a satisfação é tão grandiosa, tão imensa, né? Que me faz ter certeza de que eu fiz a coisa certa, né? E talvez essa satisfação seja o que justifica tudo, né? A vitória de você em cima de você mesmo. É só o que a gente consegue fazer. Ter o foco em você e não ter o foco no outro. Mas assim, outro ponto que não tem como estar fora do processo de vitória